Olá, muito bem. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, tanto para quem vai assistir aqui no, no ao vivo e quem depois, né, for assistir no gravado, tá? Sejam bem-vindos e Deus abençoe a todos nós aqui. Vamos orar. Seu nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para ler um pouco mais a tua palavra, aprender um pouco mais, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, a unção, o conhecimento, a alegria de estudar, de ouvir, de aprender, Senhor, a tua palavra, e nós usarmos a tua palavra, Senhor, que o que nós vamos ver hoje venha nos ajudar, Senhor, espiritualmente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, mais uma vez, muito boa noite a todos. Tá? Espero aí que vocês estejam bem, dá uma ajeitada aqui. Isso, dá uma ajeitada. Esse daqui vamos pra cá. Isso. Tô. Aí vamos cortar aqui assim. Isso, tá bom. Então, na nossa última aula, nós falamos do, do tempo, do tempo do Reino Unido, que foi no final, né? Nós vimos o final do tempo unido de Salomão. Então foram ali 120 anos, é, 40 anos Saul, Davi e Salomão. Aí nós vimos que o Salomão, ele se desviou do Senhor, lá no capítulo 11 de Primeiro Reis, que ele se desviou, né? Ele tinha se casado com muitas mulheres, e desobedecendo a lei do Senhor, e essas mulheres realmente lhe mudaram muito o coração, e ele ali, ele quebrou a parte dele, né, com Deus, né? De andar no caminho de Deus, não foi mais fiel, né? Então, se você quiser relembrar um pouquinho, Primeiro Reis, né, capítulo 11, né? Primeiro Reis, capítulo 11, no verso 4, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não é com o Senhor, né, seu Deus, como foi Davi, seu pai. Então, ele pisou na bola muito, né? Muito feio, e aí através do servo Aias, né, ele foi repreendido da seguinte maneira: olha, o reino vai ser dividido, tá? Mas e um servo seu é que vai tomar parte, né, da qual vai ser dividido, né? Deus ainda vai ser fiel, vai manter para Davi, vai continuar ainda a, a, a dinastia, né? Os filhos de Davi, né? Mas não mais em todo o território como era antes, como eram 12 tribos, ia ficar 10, né? Por um lado, e duas somente ali no que era, do que deveria de continuar com Salomão, tá certo? Então nós vimos isso. No que aconteceu então a partir daí? Aconteceu que no capítulo 11 mesmo, né? Acontece de fato a divisão. O Salomão morreu, Roboão, seu filho, subiu ao trono, né? Nesse subir ao trono, né? O que aconteceu, né? Coloca isso, tá bem. Então foi só uma introdução para lembrar da última aula, né? Lembrando ali, né? Um rei humano nunca foi a ideia de Deus para o seu povo, né? Mas Deus atendeu, né? Dali que começou o reinado, eu queria dizer isso aí, certo? Então, por Salomão ter desviado seu coração, porque casou com mulheres erradas e ficou desviado de Deus, Deus não deixou sem castigo. Né? Qual foi o castigo? A divisão do reino. Aquilo que era para ser é, grande e imenso, aquela herança, né? aquele reinar naquele território todo, com aquelas pessoas, com tudo que Israel tinha, o Roboão não ia participar, né? O Roboão não ia ter. Né? Então, isso chama atenção, né? Eu que sou pai, né? E quem estiver assistindo, que também é pai, mães, né? Começa de pensar um pouco melhor, né? Como é que vive, né? Se vive na vontade de Deus, para que os filhos depois também, né?
continuem, né? As promessas continuem, né? Muita gente tem visto a realidade na vida de algumas pessoas que, infelizmente, estavam com Deus, eram fiéis a Deus, e em um momento ou outro da vida desviou e continuou desviado, e os filhos cresceram, e os filhos não são, né, aqueles que poderiam ter sido para o Senhor. E aconteceu que quando Roboão subiu ao trono, né, o povo de Israel foi falar com Roboão, certo? Foi falar com Roboão. Então, no capítulo 11, Salomão morreu. Capítulo 12, o povo foi falar com Roboão. O que eles foram falar com Roboão, né? Então, vamos lá. Capítulo 12, né? Capítulo, 1 Reis, capítulo 12. O pessoal foi lá e o servo que foi profetizado, o nome dele é Jeroboão. E ele era muito conhecido, porque ele era um forte, trabalhador. Eu pulei essa parte lá no capítulo 11, tá? Mas ele era muito conhecido lá. Então, ele foi falar com o novo rei, o Roboão, né? E chegou lá, né, para falar com ele, né? No verso 4. Então, é 1 Reis, capítulo 12, verso 4. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Quer dizer, a maneira que ele governava, os impostos que ele impunha sobre nós, como que ele fazia as coisas, era muito pesado, olha lá. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, né, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Nós viemos aqui, alivia, né, e todo o povo vai te servir. O Jeroboão estava conversando com o Roboão, que era o rei. Ele lhe respondeu, o Roboão, ide-vos, e daqui 3 dias você volte. E Roboão, ele foi falar com os homens do tempo do pai dele, que eles estavam vivos, né, os amigos do pai dele, né? E falaram para ele, no verso 7, olha, se você ouvir esse povo, se você atender, você vai ganhar o coração desse povo, né? Aí falou, beleza. Aí, no verso 8, ele pegou e foi conversar com os jovens que tinham crescido com ele, com os jovens que tinham crescido com ele. Aí os jovens deram, né, o seguinte conselho, né? Olha, Roboão, faz o seguinte, para você ser forte, para você se mostrar, para você, né, mostrar para esse povo que eles têm um rei durão, um rei realmente com muita posição, né? Você fala assim, ó, no verso 10, o dedo mínimo, o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Fala isso para eles. Mostre que não vai baixar nada, não. Esse povo está acostumado com moleza. Alguma coisa nesse sentido, né? Mas a coisa deu o seguinte, né? Deu o seguinte. Visto que seu pai nos impôs jogo pesado, e eu ainda vou aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com o escorpião. Esse foi o recado que o Roboão deu para Jeroboão, e Jeroboão representando todo o povo, né? Então, olha, se vocês vierem pedir para abaixar, fazer o contrário, eu vou aumentar. Se vocês acharam que o do meu pai era duro, comigo vai ser pior, né? Eu vou entrar no rebentar nesse reino aqui, não vou deixar nada, deixar passar nada, né? E vou fazer mais pesado ainda, no verso 15. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, né? né? Porque este acontecimento vinha do Senhor. Aí o povo ficou olhando, pensando, e o que aconteceu? No verso 19. Aí você vai entender por que que agora, então, se fala daqui para frente na Bíblia, Reino de Israel, Reino de Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, tá bom? Agora, ó, vendo, pois, todo Israel, que era o povo todo lá, que o rei não lhe deu ouvidos, reagiu dizendo, que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, as vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi, falando por Roboão, né? Que é linhagem, né? Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá,
Sobre eles reinou Roboão. Uhum. Então, Judá, Roboão, tá? E o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, né? Porém, todo o povo apedrejou e morreu. Então, ele foi cobrar o imposto lá do outro povo, né? O rei Roboão mandou um servo dele cobrar o imposto, mas mataram, né? Mataram. Mas o rei conseguiu tomar o seu carro e fugir. Assim, no verso 19, ó. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo visto todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei. É, sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais, eu vou pedir para minha esposa mostrar o slide, por favor. Me ensinar como mostrar o slide do mapa. Estou abrindo. Oi? Tá tudo bem. A gente aguarda. Não tem problema não. Aí que vem toda a divisão desse momento, né? De quando Israel, como um povo, 10 tribos, com o nome de Israel, ficou de um lado da terra. E outro povo, que eram outras tribos, continuando ainda, Judá, tá certo? E aí, no mapa ele vai nos ajudar a gente entender um pouquinho, né, um pouquinho a mais sobre isso daí. Está demorando um pouquinho porque a minha esposa estava usando o computador para outra situação, né, que tinha horário para ser feito, e então por isso que está demorando. É um notebook só. Isso. Aí onde se passa a história, o mapa mundi, é o slide 8. Isso aí. Tem como aumentar um pouquinho? Isso. Ali, ó. Se você reparar, ali um bracinho, os bracinhos do Mar Vermelho. Esse que está circulado é, de vermelho é onde é Israel, tá bom? Isso. O outro mapa, isso. Aí o Reino Unido, onde até Salomão reinou. Davi, Saul, Davi e Salomão. Aí está ali, ó. O Mar Morto, né? O Mar Morto, o Rio Jordão, do lado esquerdo aí do vídeo, o Mar Mediterrâneo. Aí, beleza, isso, Mar Mediterrâneo, passando um cursorzinho aí, tá certo? Quase ali por perto ali o Monte Tabor, né? Onde está o cursor, tá só para a gente localizar um pouquinho. Tá? Isso tudo era Israel. Beleza, o próximo mapa. Aí, como é que ficou? Tem um outro mapa que ele tem duas cores, vermelho e azul. A parte de isso, vermelho é Israel, azul é o Judá. Beleza? Então, assim ficou aquilo que era para ser um território só, o mesmo Deus, o mesmo povo, a mesma promessa, todas as histórias, tudo que tinha ficou desse jeito aí. E quando um reino se divide, né, é o que diz, né, uma casa dividida, né, é a derrota. E foi uma grande vergonha, uma grande derrota, né, para o povo, essa divisão, tá? Então, Judá é de baixo, tá bom? Judá é o azul, tá? Com a capital, Jerusalém. Beleza? Isso, isso. Tá. Isso, esse aí. Esse que o cursor está passando. Agora o cursor vai para cima, fazendo um favor. Isso. Aí ficou Israel. E aí teve duas cidades, sim, que em outra, mas ficou mais conhecido como capital Samaria. Beleza? Então,
É aí que desenrola, então, daí para frente, todas as guerras, toda a vida, todo da Bíblia, nesses dois territórios. Aquilo que era para ser um, ficou sendo dois. Tá certo? Então, tá aí. Vamos lá em Samaria, que é o vermelho, tá? Aí, no nosso mapa, tá bom? A gente colocou para destacar somente, tá? 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Ótimo. Diz assim: Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. Beleza? Então, o que se tem de anotação, o que se tem de base, as datas, são os próprios reis quando eles assumem os reinados. Então, você vai agora entender melhor que quando um reino atua, quando o outro rei atua, quando acontece algo com um rei, quando acontece algo com outro rei, é paralelo. Aí vai indo, tá? O tempo de um rei, o tempo de outro, o profeta, a guerra, alguma coisa diferente. Então, aí depois você vai ver o desenrolar da coisa. O que fica característico também nessa divisão é que o reino do norte, o reino de cima, o reino vermelho, Israel, Samaria, ele não mantinha a dinastia, não mantinha a dinastia. Então, ali foi muito diferente, isso não mantinha dinastia, não. O que que era? Era uma pessoa que reinava, poderia ser um filho de rei, um guerreiro, ou um comandante, um capitão, alguém muito conhecido, e logo depois, né, era uma outra pessoa que não era da família dele, que não era da família dele. Então houve uma sucessão, uma troca, uma grande troca. Então não teve. Já o azul, já Judá, né? Aí não. Isso aí não. Aí manteve o filho de Roboão, o neto de Roboão, o bisneto e assim todo. Então essa foi uma característica muito marcante. Então havia dinastia que era a promessa que foi feita a Davi, porque lá quando Salomão pisou na bola, né? Ele falou assim: olha, eu não vou tirar de tudo, né? Vou manter alguma coisa com você, tá certo? E manteve então, né? Deus manteve aí honrando a Davi, né? A Davi. Então, Davi, Salomão, Roboão e os nomes depois que a gente pode ver durante, tá certo? Então, aí o vermelho aí, o Israel, o reino do norte, ele fez algo que é nítido, que a gente olhando hoje e vendo, conhecendo as leis a lei de Moisés, os 5 primeiros livros, todos os avisos, todas as ordens, né? E tudo que a história, né? Por isso, não é porque sou professor de história, né? É bom conhecer a história, né? Porque a história do povo lá do deserto, lá de Números, lá onde Êxodo, onde aconteceram muitas mortes por causa de idolatria, abandono de Deus, desobediência, quando o povo estava atravessando o deserto. Olha o que aconteceu aí no Reino do Norte, né? em, em, em 1 Reis, capítulo 12. Olha o que Jeroboão aprontou. Vamos falar essa palavra. Você já sabe dizer o que, né? Então vamos lá, né? Então tá joia. Capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, verso 25. Então, ele ia começar o reinado. Só que tinha um porém. O templo, ou seja, a casa maior, a casa de Deus, o lugar específico, aquilo que tinha consagrado para o Senhor, aquela tradição que eles tinham, ficava em Judá, não ficava no território de Israel, ficava no sul, não ficava no norte. E Jeroboão era rei do norte. E olha só, Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali
edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Ele pensou: esse reino aqui vai voltar para lá. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, o templo lá em Jerusalém, o coração dele se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, aqui no verso 27. E me matarão e tornarão a ele o reino de Judá, porque é assim, um que se levanta contra o outro, reinado é morte, né? Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, dá para acreditar, né? E disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, não vai mais não. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Como assim? Foi do jeitinho simples que a gente leu aqui. Né? A gente olhando hoje, milhares de anos depois, e conhecendo a palavra de Deus, como que ele fez uma coisa dessa, tendo um Deus grande, altíssimo no céu? Como? Se esse Deus enviou um profeta para ele e falou para ele: olha, você vai assumir o reino, né? E olha, Deus está te dando o reino. E quando ele assumiu o reino, foi prometido a ele as mesmas promessas que foi prometida a Davi, de reinado, de dinastia, se andares no meu caminho e tal, tal, né? A mesma coisa. Olha, fez Jeroboão santuários e altos dentre o povo. Então, instituiu, colocou, iniciou, né, a idolatria do povo de Deus no Reino do Norte. Foi isso que Jeroboão, né? E você fala, mas será que não tinha nenhum alguém lá para dizer que era pecado? Será que não tinha algum chefe de família, não tinha algum pai, não tinha alguém, um sacerdote chegar lá e falar: Robão, você tá louco da cabeça fazer um trem desse? Não faz uma coisa dessa, rapaz. Nossos irmãos lá no passado morreram, nossos pais morreram porque fizeram uma coisa dessa e você está fazendo aqui para nós, né? Olha o que ele ainda fez. Verso 31. Vou repetir. Jeroboão fez também santuários nos altos, nas montanhas, nas colinas, né? Que era um costume pagão, quer dizer, para chamar atenção, né? Onde é que fica a casa de um deus aqui? Naquela colina, para todo mundo ficar fácil de observar e lá ficar destacado. Dentre o povo. Constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Que coisa, gente. Ele, ele colocou quem ele achou melhor, né, para fazer o culto, sendo que tudo tinha uma regra, tudo tinha lei, tudo tinha formalidade, solenidade. Para quem já estudou lá no Êxodo, o tabernáculo, olha quantas coisas para ser sacerdote. Lembra que um sacerdote tinha até regra, se não era nem para tocar no morto, nessas coisas aradas todas, na, na água purificadora, e casar, e tanta coisa que tinha que ser, da linhagem lá da turma lá do Arão e tudo. Lembra disso? Lembra? Ele olhava para um qualquer lá: você quer ser sacerdote? Vem cá, pronto. Era da ordem dele, e era assim. Veja como que um abismo leva a outro abismo, né, como diz nos Salmos, né? 32. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá. Quer dizer, ele copiou tudo, né? E sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizeram, como se fosse Deus, né? Também em Betel, estabeleceu sacerdotes dos altos que levantaram. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, quer dizer, do jeito que ele queria, né? Subiu ele ao altar que fizeram em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Quer dizer, bagunçou tudo. Todo aquele ritual,
toda aquela consagração, tudo aquele sagrado que havia, ele fez do jeito que ele, né, achava que estava. Então, esse foi uma grande diferença, né, e trouxe depois, né, na história, uma grande idolatria do povo, um desvio total, o líder do povo, né? E onde vai a idolatria, você já sabe, né? A idolatria promove todo tipo de desordem social, né? Corrupção generalizada, né? Tanto é, né? Tanto é que foi instabilidade política com 19 reis aí no Reino do Norte. E como é que esses reis entravam e saíam? Olha, entravam por meio de traições, por golpes de Estado, pela espada, e como é que saíam? Mortos. Teve reis que durou alguns anos, alguns meses, outros alguns dias, e assim era. Quer dizer, uma bagunça, assim, sem, sem, olhando, né? Falei, como que eles faziam isso? Por quê? Mas eles não tinham Bíblia, eles não tinham sacerdote, eles não tinham ensinamento, eles não tinham os profetas. Como que Deus permitiu isso, então? Por quê? Porque Deus deixou, permitiu, para que as pessoas realmente livre-arbítrio. Faz. Mas teve consequência. Todos esses aí teve péssimas consequências, né? A desordem social e religiosa. Aí nós vamos lá em Oséias. Agora você vai entender melhor quando você lê Jeremias, quando você lê Isaías. Agora nós vamos ler Oséias, aí você vai entender melhor como é que era a vivência, como que estavam as pessoas com Deus. Olha que foi interessante você estudar o Velho Testamento, depois a parte histórica, né, que nós estamos vendo aqui, e depois a gente lê o profeta, né, que a gente vai entender melhor. Oséias. Tá? É Daniel, Oséias. Então vamos lá em Oséias, né? Então agora você já vai entender como é que eu falei, né, no Reino do Norte. Olha como é que estava. Idolatria promoveu a desordem social, a corrupção generalizada, instabilidade política, assassinatos, golpe de Estado, chacina. A palavra chacinas era a morte de muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Na mesma hora. Então vamos lá. Ó, eu vou ler o, o capítulo 2. Espera, aguenta aí, tá? Eu vou ler o 2, que tinha mais para ver. 2:17. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrar desses nomes. Então, na boca do povo estavam os deuses falsos. Beleza. Então vamos lá. Capítulo 4 de Oséias. Oséias, capítulo 4, verso 1. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Quer dizer, venha, ouça, porque o Senhor tem uma contenda, quer dizer, algo a acertar com os habitantes da terra, porque nela não há verdade. Então, aquilo que eles estavam vivendo, aquela idolatria iniciada por Jeroboão e continuou com os outros reis, o que diz aqui? Porque nela não há verdade, nem amor. Então, quando Deus não é reverenciado, Deus não é temido, Deus não é amado, não é ensinado, não tem amor, não tem um porquê de ter Deus, não tem. Nem conhecimento de Deus, quer dizer, não havia pessoas ensinando sobre Deus. Olha, um país onde a palavra de Deus não é ensinada, não é obedecida, onde a palavra de Deus ela não é a base para a vida, né? Então, o que se transtorna, né? Verso 2: o que só prevalece é renunciar à fé, mentir, matar, cobrar juros, furtar, adulterar, arrombamentos, homicídios sobre homicídios, quer dizer, muitas mortes, chacinas, né? Por isso a terra está de luto, e tudo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem, quer dizer, a falta de honra a Deus
terra não produziu, os animais não produziam, né? Todavia, ninguém contenda. Quer dizer, não tem alguém que pare no meio e fala, oh, isso não é normal, oh, isso está errado. Ninguém com esse intuito. Ninguém repreenda, ninguém que repreenda, né? Porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, destruirei a tua mãe. Quer dizer, eles não tinham direção nenhuma. Verso 6, aí você vai entender melhor. Ó. O meu povo está sendo destruído. Quer dizer, aquele reinado todo de Deus, porque lhe falta o conhecimento. Olha, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Sacerdote que não quer aprender de Deus, não quer aprender, então não tem o que ensinar, né? Que é só receber, ter a fama de sacerdote, receber o dinheiro e as honras. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, viste que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quer dizer, quanto mais cresceu, quer dizer, Deus não deixou de ser fiel. As pessoas estavam tendo seus casamentos e a criação de filhos e filhos, fazendo o povo crescer, né? E aumentando o pecado. E eu mudarei a sua honra e vergonha. Alimentam-se de pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente, quer dizer, fazer as coisas erradas com grande prazer. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, tudo corrompido, né? Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Quer dizer, não ia ficar sem castigo. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão a sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Eles não. Olha o que um líder fez, o que um rei fez, tudo errado fizeram, tudo fora da vontade de Deus. Deixaram de adorar, né? Porque é o Senhor, quer dizer, o soberano, o verdadeiro Deus, o Criador, deixaram de adorá-lo. Verso 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Quer dizer, o orgulho, o prazer do corpo, a bebedeira, tira da pessoa o senso. Mas será que era só naquela época? Não, né? Na nossa época também, né? O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. De novo, verso 12. Osés, capítulo 4, verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Quer dizer, prostituição espiritual, né? Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Quer dizer, entre eles a prostituição espiritual, né? Se metendo com outros deuses, né? Adorando, reverenciando e cumprindo ritos de outros deuses, né? Estavam se prostituindo, né? Espiritualmente, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do chopo, dos terebintos, porque é boa sombra, as árvores frondosas, grandes, né? Por isso vossas filhas se prostituem. Ô, louco. Essa é dura até de a gente ler, né? Porque, porque é boa a vossa sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Quer dizer, o que quer dizer isso aqui? Porque várias religiões pagãs dos cananeus induziam que as mulheres tinham que usar o corpo para arrecadar dinheiro para os templos, para os reis, para os deuses deles. Coisa medonha. Verso 14. Não castigarei vossas filhas que se prostituírem vossas noras quando adulterarem, porque os homens mesmos se retiraram com as meretrizes e com as prostitutas culturais, sacrificam, né? Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Porque eu li lá, não estava tendo entendimento, não estava ensinando, não estava tendo obediência à palavra de Deus, corrupção, destruição, vergonha, derrota, o povo de Deus. Ainda que tu, Israel, queres prostituir-te, contudo não se faça culpado Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, tá vendo? Será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Quiser vai tratar dele? Efraim está entregue aos ídolos, é deixá-lo. Efraim era a tribo, né? Porque para ele era um modo de falar, quando falava o nome de uma
de uma tribo, se referindo a todos lá, tá bom? Tendo acabado de beber, ele se entrega à prostituição. Quer dizer, fazem coisas, né? E os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra, né? O vento os envolve nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa do seu sacrifício. Então, toda a falta de adoração de Deus, não tendo reverência a Deus, não tinham pessoas para ensinar, não obedecendo a Deus e voltando-se para os deuses falsos, então é bebida e prostituição. E eu falo, né, que aqui da nossa igreja, né, infelizmente acontece quando a pessoa se desvia aqui da igreja, a primeira coisa que ela vai fazer é beber. Aí a segunda coisa é se prostituir. É incrível. Como que, infelizmente, é isso que, que dá, né? Aí, diante desse cenário, esse Israel, o Reino do Norte, ele entrou em guerra, é, entrou em guerra com Judá, seus irmãos. Então, de certa maneira, havia guerra civil, quer dizer, o mesmo povo brigando entre eles, né? Coisa triste, uma coisa muito triste, né? E esse reino durou aproximadamente aí uns 210 anos. Então foram vários reis, né? Cada geração que vinha, né? Cada geração que vinha uma pior que a outra, né? Vinham ali pessoas mais frias espiritualmente, mais duras, filhos mais rebeldes ainda aos pais, né? E o comércio e a moda da época e a ostentação e a liberalidade, né, sem regras, né, levou o povo a um caos, né, devido tudo isso começou com a idolatria, né, colocando imagens, trocando o Deus verdadeiro por deuses falsos, se corrompendo nos seus atos de falta de misericórdia, injustiça, assassinatos, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do poder, o que é hoje, gente, é lá também, mesma coisa, né? Intrigas, inveja, todo tipo de coisa, porque eles não estavam mais adorando, não estavam mais seguindo realmente ali ó, a palavra de Deus, totalmente fora, como nós vimos, desordem social e religiosa mesmo, né? Guerra para tudo contra. Fizeram guerra com outros países e também, principalmente, com os seus irmãos, né? O reino de Judá, né? O reino do Sul, né? Com a capital Jerusalém. Né? Lembrando, o rei Jeroboão não queria que o povo dele fosse para Jerusalém, onde estava o templo. Então ele criou lá, né, lugares, construiu lugares de idolatria e que desabou moralmente, né? Tirou a moral de todo dele e de todo um povo, né? E aí você pergunta, mas ninguém do povo, é, ninguém, né? Porque falou, não há quem contenda, ninguém está na brecha, ninguém quis levantar a voz. Do jeito que veio, foi, essas coisas entraram no meio do povo, né? Você vê lá, Salomão levou dele. Aí, Jeroboão, né, pegou as dez tribos e fez isso. Foi isso mesmo, tá certo? Vou fazer o seguinte, né? Nós vamos parar por aqui, tá bom? E terça-feira que vem é dia. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Hoje é dia 29. Terça-feira, dia 6, né? Dia 6. E dia 6 nós vamos estar em Londrina, se não me engano. Isso. É. Então, nós vamos marcar a nossa última aula aqui de conteúdo novo ainda, dia 13, tá bom? 13 do 12. Isso, 13 do 12, tá? 13 do 12, tá bom? Porque eu tenho mais dois pontos aqui, né?
dar aula e já são 9h30 e tanto, vai ficar muito tarde, eu não quero ficar tão tarde. A gente, se Deus assim permitir, na dia 13, na terça-feira, dia 13, a gente tem a nossa aula. Só queria saber se tem a nossa aula, tá bom? Dia 13, tá? Então fica assim, dia 13 a gente termina o conteúdo novo, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti por esse tempinho, Pai, da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que nos acompanharam esses tempos e esperamos, ó Pai, que isso seja de grande valia ainda, Pai, para a nossa vida espiritual. Em nome do Senhor Jesus, esteja cuidando tanto de quem viu no ao vivo, tanto de quem vai ver, Senhor, no gravado. Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero lembrar que ainda estou para receber as fichas de leitura. Lembra? A ficha de leitura que você leu, o capítulo, a data e o que você aprendeu. Beleza? Aí de 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Beleza? Agradeço muito. Deus abençoe. Valeu, valeu. Tchau, tchau.